Dá uma olhada nesse gráfico. Esse é o gráfico da valorização do retorno da Bolsa de Valores americana, o S&P 500. A gente consegue ver que ao longo do tempo, ao longo de vários anos, apesar de ter uma certa volatilidade, uma certa variação de preço ao longo do tempo, a tendência é de alta na Bolsa de Valores por conta de vários fatores, como por exemplo, inovação tecnológica, aumento da produtividade das empresas, crescimento dos lucros, enfim, todo esse avanço do capitalismo gera também a desenvolvimento dos empregos, as pessoas vão ficando mais produtivas e, consequentemente, as empresas vão tendo receitas maiores e lucros maiores também. Ou seja, se a gente pegar esse outro gráfico, a gente consegue ver que, por conta da elevação do lucro ao longo do tempo, os preços também estão aumentando. Nessa linha de azul, a gente consegue ver os lucros das empresas, enquanto na de vermelho a gente consegue ver o preço das ações dessas empresas negociadas na Bolsa de Valores. E tomando como base essa informação de que no longo prazo o preço das ações, a Bolsa de Valores, tende a acompanhar o lucro das empresas, fica a reflexão. Nos próximos 50, nos próximos 100 anos, você acha que a tendência da Bolsa de Valores é de alta ou de queda? Bom, na minha visão, a tendência é de valorização da Bolsa de Valores por conta de todo o histórico que a gente tem também. Não é à toa que o número de investidores pessoa física na Bolsa de Valores está aumentando exponencialmente nos últimos anos. As pessoas não querem ficar de fora desse retorno, porque se você está de fora da Bolsa de Valores, você está perdendo uma ótima oportunidade de ganhar mais dinheiro, de potencializar o seu dinheiro que você acumula no seu trabalho, uma oportunidade de mudar de vida, de você mudar o seu padrão de vida, de você conseguir enriquecer ao longo do tempo. E aqui a gente está falando da Bolsa de Valores americana, mas no caso da Bolsa brasileira, a ideia é exatamente a mesma. Dá uma olhada nesse gráfico. A Bolsa, historicamente, desde o Plano Real, vem se valorizando muito também ao longo dos anos, então aqui no Brasil, esse caso também se aplica. Por isso, para você que está começando a investir agora na Bolsa de Valores, ainda não domina esse mundo, esse universo das ações da Bolsa de Valores, nesse vídeo aqui a gente vai falar primeiro sobre o que é uma ação, como que funciona todo esse mercado. Depois nós vamos ver quais são os principais órgãos reguladores e participantes desse mercado, quais são os órgãos, as instituições que você precisa conhecer, e depois nós vamos falar como que ganha e como que perde dinheiro na Bolsa de Valores, para não ter mais dúvida, um guia super completo, basicão para você que está começando a investir agora. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima, e pra gente começar, vamos falar o que é uma ação, né? E uma ação nada mais é do que a menor fração do capital social de uma empresa. Como assim? Basicamente, você tem lá uma empresa e essa empresa ela é dividida em várias ações. Ou seja, quando você compra uma ação de uma empresa, você está literalmente comprando um pedaço daquela empresa, você está se tornando sócio daquele negócio. Ou seja, quando você tem uma ação, você é literalmente dono de alguma empresa, daquela empresa que você está comprando a ação. E aí, como qualquer dono, você tem os mesmos direitos de todos os outros donos. Ou seja, se a empresa se valoriza ao longo do tempo, aquela sua parcela também está se valorizando ao longo do tempo. Se a empresa cresce, se ela gera mais receita, se ela gera mais lucro e ela pega esse lucro para distribuir esse lucro para os sócios, já que você é um sócio, você também vai receber esse dinheiro na sua conta. E muitas vezes líquido de imposto de renda, porque os dividendos, a distribuição do lucro da empresa já foi tributada ali lá na empresa. Então a empresa já pagou o imposto de renda sobre o seu lucro, consequentemente os seus dividendos, na hora que cair na sua conta, você não precisa pagar imposto de renda. Lembrando que isso tudo é proporcional ao valor que você investiu. Então, quanto mais você compra ações de uma determinada empresa, mais participação você vai ter e, consequentemente, também mais lucro você vai receber ao longo do tempo. Então, é tudo muito proporcional. E aí, para a gente comprar as ações, a gente precisa conhecer quais são os principais players, as principais instituições desse mercado. E a primeira delas é a corretora de valores. A gente tem várias corretoras de valores que funcionam como se fosse um supermercado de produtos financeiros. Você vai lá na Bolsa de Valores, você vai ter lá as ações, os fundos imobiliários, títulos de renda fixa, fundos de investimento. Você entra lá, escolhe o que você quer comprar e paga. Então você faz aquele investimento ali lá na hora. Então a corretora de valores nada mais é do que uma intermediária. É uma instituição que vai fazer a ponte entre você e a Bolsa de Valores. Ou seja, você não pode ir lá como pessoa física, bater na porta da Bolsa de Valores e falar, quero comprar essa ação aqui. Não, você precisa de uma corretora de valores para fazer isso. Mas depois de ter a sua conta na corretora, aí sim você consegue acessar a Bolsa de Valores, que é o segundo player que a gente vai falar aqui. A Bolsa de Valores nada mais é do que um ambiente de negociação dessas ações, dos fundos imobiliários e outros investimentos
investimentos de renda variável. Antigamente existia o pregão Viva Voz, né? A bolsa de valores acontecia no ambiente de negociação, era como se fosse uma sala, tem lá o prédio da bolsa de valores em São Paulo, tinha no Rio de Janeiro também, tinha em várias capitais, mas as pessoas precisavam ir até a bolsa de valores para comprar essa participação nessas empresas, para fazer essa negociação. Só que hoje já é feito tudo virtualmente, então o pregão acontece de forma eletrônica. E o que é um pregão, né? Pregão nada mais é do que o nome que ficou conhecido do momento de negociação, o momento que a bolsa está aberta para negociação, que as pessoas iam lá na bolsa de valores para negociar, elas negociavam e na hora que fechava o negócio, elas apregoavam aquele negócio na parede para depois, no final do dia, contabilizar tudo ali certinho o que tinha acontecido. Então, por conta desse ato de pregar as coisas na parede, ficou conhecido como pregão. E era viva voz, porque as pessoas ficavam negociando, conversando, ficavam gritando ali o dia inteiro, e hoje isso é tudo feito digitalmente. Outra instituição que é interessante a gente comentar também a título de curiosidade para vocês é a CBLC, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é onde as ações ficam guardadas. A CBLC executa a compensação e liquidação das operações que foram realizadas na Bolsa de Valores e também faz a guarda e a custódia de vários títulos, como títulos públicos, ações, títulos privados e vários outros. E por fim, antes da gente entrar em como ganhar dinheiro com as ações, quero falar a última instituição que eu separei pra gente falar, que é a CVM. Você já deve ter escutado esse nome, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E de acordo com a própria CVM, o objetivo dela é de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários aqui no Brasil. Ou seja, em outras palavras, nada mais é do que o órgão regulador que vai fiscalizar e regular tudo que está acontecendo no mercado de valores mobiliários, na Bolsa de Valores principalmente. Beleza, então chegamos na parte mais interessante talvez desse vídeo, que é sobre como que se ganha dinheiro com as ações, e depois a gente vai falar também como que perde dinheiro com as ações. Mas eu separei aqui 4 formas para a gente comentar, as 4 principais formas da gente ganhar dinheiro com as ações. A primeira delas, e a mais óbvia, talvez que a que todo mundo conhece, é a valorização. Quando você compra uma ação e ela se valoriza ao longo do tempo, ou seja, o preço da ação começa a subir, a empresa começa a ficar mais cara, você como um sócio vai ganhar também essa valorização no caso de você vender essa ação. Ou seja, você comprou por 10, depois vai vender por 15 e você ganha esses 5 de diferença. Então essa é a forma mais tradicional que a gente tem de ganhar na Bolsa de Valores. Só que o que muitos não conhecem ou muitos ignoram o fato também é a ideia de que você pode ganhar de outras formas, como por exemplo na distribuição de lucro, nos dividendos. Quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa e você tem direito aos lucros daquele negócio. Ou seja, isso traz pra gente a mentalidade de sócio na hora que a gente está comprando ações na Bolsa de Valores. Por quê? Você não tem que focar na Bolsa de Valores, ficar comprando e vendendo ações todos os dias para tentar ganhar ali alguma porcentagem em determinado dia. Por quê? O que vai realmente te trazer dinheiro no longo prazo é você se tornar sócio de boas empresas, empresas que vão prosperar e que vão crescer a sua receita, o seu lucro e, consequentemente, a valorização. Ignora essa ideia de que você precisa ficar olhando o gráfico para comprar uma determinada ação. Foca no negócio. Qual empresa você gostaria de ser sócio? Qual empresa você acha que vai ser um bom negócio para os próximos anos? Que vai crescer a sua receita, vai crescer o seu lucro e, consequentemente, você vai ganhar essa parcela do lucro. Porque a partir daí, se a empresa está tendo mais lucro, o preço da ação subir vai ser uma consequência. Mas se você fica focando no preço da ação sem saber para onde aquele negócio está indo, aí você está dando um tiro no escuro. Então a segunda forma é os dividendos. Quando a empresa lucra e ela pega esse lucro e distribui para o seu sócio. Porque quando você está pensando em aposentar, por exemplo, está pensando lá na sua independência financeira, na sua liberdade financeira, na sua aposentadoria, você pode ter um patrimônio muito grande, mas esse patrimônio não te gerar renda nenhuma. Então você precisa ficar vendendo o seu patrimônio, consumindo o seu patrimônio ao longo do tempo. Mas se você investe, por exemplo, em ações e essas ações distribuem lucros ao longo do ano, o que vai acontecer? Você vai ter um fluxo de caixa, você vai ter uma renda passiva entrando e você pode usar essa renda para bancar todo o seu custo de vida. Enquanto na valorização das ações você teria que ficar vendendo aquela ação ao longo do tempo. Então os dividendos seriam talvez a forma mais interessante de você ganhar dinheiro com as ações, porque te traz essa ideia de sócio. Você tem que focar naquele negócio e qual empresa está tendo mais lucro ao longo do tempo. A terceira forma que eu separei sobre como ganhar dinheiro com as ações é através do juros sobre capital próprio. Da mesma forma que a empresa pode pegar o seu lucro e distribuir em forma de dividendos, ela pode entregar dinheiro para os sócios na forma de juros sobre capital próprio. Ela está pagando juros para os seus sócios. Na prática, a ideia é exatamente a mesma do dividendo. Você vai receber uma renda ali na sua conta, vai cair dinheiro na sua conta e você vai, de fato, usar esse dinheiro para fazer o que você quiser. Pensando contabilmente, como que a empresa vai contabilizar
calcular isso na sua DRE, no seu balanço, o que acontece? Os juros vai entrar ali como uma despesa financeira daquele negócio, consequentemente ela vai conseguir ter uma base tributável menor, ou seja, uma base de lucro menor e vai pagar menos imposto. Então isso é interessante para a empresa. Ela vai ter um lucro menor porque vai ter distribuído esses juros para o seu sócio, mas isso é tão interessante que tem um certo limite. Senão o que a empresa ia fazer? Ia distribuir tudo em forma de juros sobre capital próprio. E aí a diferença prática também do que acontece, os dividendos vão entrar na sua conta líquidos de imposto de renda, enquanto os juros sobre capital próprio a empresa vai usar para abater o imposto de renda. Então ela não vai pagar aqueles 34% sobre o seu lucro que ela teria que pagar em média numa empresa muito grande na Bolsa de Valores, chega perto disso o imposto que ela tem que pagar, mas ela não pagaria sobre esse JCP e você precisaria pagar, ficaria retido na fonte na hora que cai ali na sua conta 15% de imposto de renda. A quarta forma de ganhar dinheiro com as ações que eu separei aqui é através dos direitos de subscrição. Sempre que uma empresa vai emitir novas ações, vai vender novas ações para o mercado, ela dá o direito de preferência dos seus atuais acionistas, dos seus atuais sócios, de comprar essas ações por um preço menor que o preço de mercado. Porque pensa comigo, se você tem uma empresa que tem 100 ações e você tem 10 ações daquela empresa, você tem 10% do negócio. Mas se aquela empresa vai emitir 100 novas ações, ela vai passar a ter 200 ações. Mas se você continuou com as 10 ações que você tinha, agora ao invés de 10%, você vai ter só 5% do negócio. Por isso, ela vai te dar preferência, vai te dar o direito de comprar uma parcela dessas novas ações, o mesmo percentual que você tinha anteriormente, para você manter a sua proporção dentro do quadro societário daquele negócio. Então você poderia comprar 10 dessas novas 100 ações, que aí com isso você teria 20 de 200, continuaria sendo sócio de 10% daquele negócio. E bom, por que isso é uma forma de ganhar dinheiro com as ações se a gente vai ter que comprar mais ações, né? Basicamente porque você muitas vezes vai ter o direito de comprar essas ações por um preço menor do que o preço que aquela ação está sendo negociada na Bolsa de Valores. Então mesmo que você não queira comprar ali para segurar para o longo prazo, você pode comprar aquela ação naquela oferta e vender logo em seguida na Bolsa de Valores pelo preço de mercado. Então você ganharia nessa diferença e se você não quiser comprar aquela ação, caso você não tenha o dinheiro, por exemplo, para comprar aquela quantidade de ações, o que você faz? Você pega esse direito de compra que você tem, de comprar pelo preço abaixo do preço de mercado e vende esse direito para alguém. Porque se a pessoa poderia comprar essa ação a R$20 na Bolsa de Valores, mas você tem um direito que te permite comprar, por exemplo, a 19, alguém vai estar interessado em pagar alguma coisa nesse direito. Por exemplo, se ela paga 50 centavos nesse direito, ela vai pagar 50 centavos mais os R$19 por ação que ela teria que comprar, o custo dela para comprar uma ação seria R$19,50, enquanto na Bolsa de Valores está R$20. Então ainda assim é mais vantajoso para ela comprar aquele direito e depois comprar a ação. Obviamente que depende do preço que está sendo negociado aquele direito, isso tudo é negociado ali na Bolsa de Valores, o tanto que a pessoa está disposta a pagar e o tanto que alguém está disposto a vender. É sempre oferta e demanda. E agora como que a gente pode perder dinheiro com as ações? Quero trazer aqui algumas dicas para você para evitar que você comece tendo prejuízos na Bolsa de Valores e você saia falando por aí que a bolsa é cassino. Comece do jeito certo. E conceitualmente, a primeira forma de você perder dinheiro é o contrário da valorização, é a desvalorização. Você compra uma ação a R$20, se ela cai para R$19, você perdeu R$1 por ação. Então é o mais tradicional, só que a gente vai falar algumas coisas que você pode fazer para evitar que isso aconteça, ou caso isso aconteça, você estar ciente do que você estava fazendo. E o que eu quero dizer com isso, né? Já entrando aqui na segunda forma de perder dinheiro com as ações, que seria investir sem uma estratégia muito bem definida. Sempre que a gente está investindo na Bolsa de Valores ou em qualquer outro investimento, a gente precisa alinhar os nossos investimentos com os nossos objetivos e o nosso perfil de investidor. Então, se você está fazendo um investimento de curto prazo, por exemplo, não faz sentido colocar esse dinheiro em ações e fundos imobiliários, porque essas classes de ativos são investimentos de longo prazo, são investimentos, por exemplo, para nossa aposentadoria daqui a vários anos. Então, primeiro foca em saber quais são os seus objetivos, qual que é o seu perfil e depois busque os investimentos adequados para aquele seu objetivo. Se você sai investindo cegamente, sem saber onde você está colocando o seu dinheiro, só porque você quer começar a investir, aí é um caminho muitas vezes propício a te levar para o prejuízo. Então, primeiro, estude os investimentos, saiba quais são as características de cada um e conecte essas características com os seus objetivos. A terceira forma de perder dinheiro com as ações é comprando na alta e vendendo na baixa. Ah, Stuart, mas isso não é a desvalorização? E sim, em parte é. Só que aqui eu quero dar uma dica que é o seguinte: muitas vezes, quando a Bolsa de Valores está subindo muito, todo mundo começa a olhar para dentro da Bolsa de Valores, para as ações e começa a pensar, nossa, está subindo, eu
não quero ficar de fora, e todo mundo começa a comprar, vai comprando, e a bolsa de valores continua subindo. Só que chega um certo momento que as pessoas estão entrando na bolsa de valores sem saber quais são os fundamentos, por exemplo, daquela empresa. Então, elas só estão comprando porque tá subindo, tá todo mundo ganhando dinheiro e ela não quer ficar de fora. Então ela compra a ação, mas a bolsa vai e despenca. Ou seja, a pessoa está sendo levada muitas vezes pela ganância. Ela tá comprando quando tá todo mundo eufórico, tá todo mundo ganhando dinheiro e ela não quer ficar de fora, sem nem entender o que ela de fato tá fazendo. E aí na hora que a bolsa despenca, na hora que a bolsa se desvaloriza muito, tá lá embaixo, tá todo mundo desesperado, a pessoa fala, não, isso aqui realmente não era pra mim, é hora de vender, não quero mais ter prejuízo, vou minimizar o meu prejuízo aqui e nunca mais volto pra bolsa de valores, vou ficar só na renda fixa, que é mais tradicional, é mais seguro, é menos arriscado. Quando na verdade, quando tá todo mundo desesperado, é sinal de que ninguém tá querendo comprar, e se ninguém tá querendo comprar por oferta e demanda, pode ser um sinal de que esteja barato. Então ali é uma hora interessante da gente comprar. Não compre na alta quando tá todo mundo eufórico e não venda na baixa quando tá todo mundo desesperado. Por exemplo, ali em março de 2020, você sabe muito bem o que aconteceu ali, a bolsa despencou 50%, muita gente desesperou, vendeu e logo depois a bolsa já corrigiu pro patamar que ela deveria estar, talvez sim, talvez não, mas já corrigiu aquela queda. Ou seja, foque sempre em comprar quando tá todo mundo desesperado e venda quando tá todo mundo ganancioso. E por fim, antes da gente falar a quarta forma de como perder dinheiro com as ações, deixa aqui embaixo nos comentários até o fim. Eu quero saber se você chegou aqui até o final, se você tá vendo isso aí, deixa aqui embaixo e lembra de deixar o like caso você ainda não tenha deixado, beleza? E a quarta forma que a gente tem de perder dinheiro com as ações é comprando ações que não têm valor nenhum. Como assim? Existe uma coisa que é o preço da ação e existe outra coisa que é o valor daquela empresa. E aí você tem que buscar empresas que tenham um valor e que o preço daquela empresa está sendo negociado abaixo do valor daquele negócio. Por exemplo, você avalia aquela empresa, você olha quanto que ela tem de perspectiva futura de crescimento de receita, de lucro, se ela consegue expandir a sua margem de lucro, se ela tem concorrentes, se ela é melhor ou não do que os concorrentes, como que tá o cenário macroeconômico. Tô falando tanto de coisa complicada aqui, mas não precisa se preocupar. Depois a gente vai ter vídeos aqui no canal também explicando isso tudo, então já pode se inscrever. Mas o que acontece? Você precisa entender sobre aquele negócio que você está comprando. Quais são os fundamentos daquela empresa? Por que você está se tornando sócio daquele negócio? É interessante ou não é? Aquela empresa está cara ou está barata? Então isso tudo são análises que a gente pode fazer para ajudar a gente a guiar a nossa decisão de investimento. Se a gente compra uma ação só porque o preço está subindo ou porque o preço caiu e virou uma oportunidade, a gente não sabe sobre o que aquela empresa faz, a gente não sabe se aquela empresa é boa ou não. Então, antes de focar na ação, foca na empresa. Aquela empresa é um bom negócio, eu gostaria de ser sócio? E aí, depois de fazer toda essa análise, você pode tomar uma decisão se vale a pena comprar ou não aquela ação. Então, esquece essa ideia de vou comprar ações. Não, porque por trás de toda ação existe uma empresa. Então, você está comprando empresa, está se tornando sócio de empresas e você tem que pensar quais empresas você gostaria de ser sócio, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assiste algum desses outros dois que eu tô deixando aí pra você e eu te vejo lá. Um grande abraço e bora enriquecer.